crianças, tudo bem? Aqui é a tia Emily e eu tô passando para contar uma novidade para vocês. Nós estamos criando um canal no YouTube, onde nós sempre vamos estar colocando alguns vídeos novos para vocês, para a gente poder ficar um pouquinho mais perto durante essa quarentena. Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tá bom? Então, pra gente começar o nosso primeiro vídeo do canal, vamos começar dando aquela alongadinha básica como a gente sempre fazia nas nossas aulinhas? Então vamos lá. Pode ser sentadinho mesmo, dá aquela balançadinha nos braços, puxa o braço de um lado, como a gente estava acostumado a fazer. Segura um pouquinho, balança os braços de novo, segura o braço do outro lado. Isso! Agora ergue a mão lá em cima, bem esticadinha. Aê! Que bonito! Muito bem. Então vamos lá. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Se a mamãe e o papai vier conversar com vocês, fala assim: papai, mamãe, agora eu não posso, porque eu estou escutando uma história da Bíblia. Isso mesmo, eu vou contar para vocês uma história. E como eu sempre falava, a história que eu vou contar para vocês, ela aconteceu de verdade, há muito tempo atrás. Mas essa história, ela não é de mentirinha, igual a história dos três porquinhos. Vocês já pensaram que na história dos três porquinhos eles falam, mas porquinho nem fala? Essas histórias, elas foram inventadas por algumas pessoas, mas a história que eu vou contar hoje para vocês, ela está escrita na Bíblia e ela aconteceu de verdade. Eu vou contar para vocês hoje a história da criação. Vocês sabem quem criou a primeira árvore? Quem será que fez o primeiro cachorro? E o primeiro passarinho? Quem será que foi que fez? Quem fez? Vocês sabem? Eu vou contar essa história para vocês. No início, a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada, somente o Espírito de Deus que pairava sobre esse lugar sem forma e vazio. Aí, Deus ordenou que houvesse luz. E ele falou assim: que haja luz. E a luz começou a existir. Ele viu que a luz era muito boa e ele resolveu separar a luz da escuridão. Ele deu o nome para a luz de, quem sabe? De dia, muito bem. E ele deu o nome para a escuridão de noite. Esse foi o primeiro dia da criação do mundo. Sabe o que Deus fez no segundo dia? No segundo dia, Deus ordenou que houvesse uma divisão nas águas. E assim, Deus criou o céu e o firmamento. Esse foi o segundo dia da criação. Como Deus viu que tudo que ele estava criando era bom, ele continuou a sua criação. E sabe o que ele criou no terceiro dia? No terceiro dia, Deus ordenou que as águas ficassem todas juntinhas, para que houvesse uma parte seca. A parte seca ele chamou de terra, e aonde as águas estavam todas juntinhas, ele chamou de mar. Muito bem. Nesse dia ainda, Deus criou todas as plantas. Ele criou as árvores e ele ordenou que as árvores elas dessem muitos frutos. Isso aconteceu no terceiro dia. E Deus estava tão contente com a sua criação que ele não parou por aí não. Quem sabe o que ele fez no quarto dia? No quarto dia, olha só o que Deus fez. Deus, ele criou o sol
para iluminar o dia e criou a lua para iluminar a noite. Ele também fez as estrelas que brilham no céu durante a noite. Isso ele fez no quarto dia. No quinto dia, Deus fez uma coisa muito legal. No quinto dia, Deus ordenou que as águas elas fossem inundadas, elas fossem cheias de seres vivos. E aí, sabe o que ele criou? Ele criou os peixes, os animais marinhos, o tubarão, a baleia. Tudo isso ele criou no quinto dia. E não parou por aí não. No quinto dia, ele também criou as aves que voam no céu. Criou o tucano, o papagaio, ele criou um montão de aves. E ele deu uma ordem para esses animais, que eles se multiplicassem, para que cada vez os mares ficassem com mais peixinhos, o céu com mais aves, e assim aconteceu. As aves e os animais marinhos, eles começaram a se multiplicar. Sabem o que Deus criou no sexto dia? No sexto dia, Deus, ele criou todos os outros animais. Ele criou os animais domésticos, o cachorrinho, o gatinho. Ele fez os animais selvagens, o leão. Ele também criou aqueles animais que se rastejam pelo chão, como por exemplo, a cobra. Muito bem. E Deus, ele estava ficando muito contente com toda essa criação. Mas aí ele pensou e falou assim: eu acho que ainda preciso criar mais uma coisa. E sabem o que ele criou? Ele criou a sua imagem e semelhança. Muito bem, ele criou o primeiro homem. E sabe como que ele deu o nome para esse homem? De Adão. Muito bem. Só que aí Adão começou a observar, viu que todos os animaizinhos tinham uma companheira e ele ficou um pouquinho triste. E Deus percebeu isso. E sabe o que Deus deu para Adão? Uma companheira. Exatamente. Deus, ele também criou a mulher e deu um nome para ela de Eva. E assim Deus concluiu o sexto dia de criação. Depois que Deus viu tudo que ele havia criado, sabe o que ele fez no sétimo dia? É uma coisa que eu acho que vocês gostam muito de fazer. Ele descansou. Exatamente. No sétimo dia, Deus contemplou todas as obras que ele tinha criado e ele descansou. E essa foi a nossa história de hoje. Deus, ele criou todas as coisas que existem. Ele criou a mim e ele criou a você. Todos nós somos muito especiais para Deus. Deus, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Deus planejou como que ia ser o nosso nariz, Deus planejou como que ia ser as nossas orelhas. Alguns têm as orelhas maior, outras têm a orelha menor, mas Deus planejou cada detalhe da nossa vida com muito amor e carinho. Planejou como que ia ser o seu cabelo, o tamanho do seu pé. Todas as coisas Deus criou com muito amor, pensando em cada um de vocês. E todas as coisas que acontecem no mundo é porque Deus deixou. Porque lá na Bíblia está escrito assim, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus não deixar. Então tudo que acontece é porque existe a permissão de Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Não é verdade? A Pro sempre falava para vocês lá na igreja que nós precisamos confiar em Deus, porque tudo que acontece é porque Deus permite. Só que muitas vezes Deus, ele se entristece com a gente, porque ele criou, ele fez tudo muito lindo, maravilhoso. Só que às vezes nós
fazemos coisas que desagradam a Deus. O que será que desagrada a Deus? Quando vocês não obedecem a mamãe, quando vocês não obedecem o papai, Deus, ele fica muito triste. Ele pensa assim: poxa, eu criei fulaninho com tanto amor, com tanto carinho, pensei em cada detalhe. Agora ele fica sendo uma criança ruim, uma criança que não obedece a mamãe. Quando a mamãe fala assim: fulaninho, vai lá guardar os seus brinquedos, e você não vai, você está desobedecendo. Jesus não se agrada disso, porque nós fomos criados para espalhar o amor de Deus, não para ficar fazendo coisas erradas, coisas feias, brigando, falando palavrão. Isso é muito errado e Deus não se agrada disso, tá bom? Então agora, nesses dias que vocês estão em casa, cuidado com as atitudes, cuidado para vocês serem obedientes, assim como Jesus se agrada, tá bom? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem e fiquem atentos, porque em breve nós vamos ter mais vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Então, beijinho, Deus abençoe e até a próxima! Quem criou que escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, que escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: